Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador. E hoje, para falar de voz cantada, está comigo a baritonista Ariel Bernardi. Oi, gente, aqui é a Ariel. Faço canto lírico na Unesp, tenho 24 anos. Acho que a gente pode começar por aí já, né? Você começou a estudar canto aproximadamente com que idade? Comecei a estudar canto com 15 anos, né? Antes eu achava que eu cantava, mas, né, depois que eu percebi que tem muita coisa que não é só uma questão de, né, que as pessoas têm muito isso na cabeça, né, de dom, que não sei o quê, e que na verdade tem muita coisa por trás. Aí com 15 anos eu comecei a estudar mesmo. Uhum. Você é de São Paulo mesmo, Ariel? Eu sou de São José dos Campos. São José dos O Campos. Você interior de começou São Paulo. estudando por lá? Eu comecei primeiro fazendo aulas particulares, assim, né? Antes eu ia mais pro popular. Aí lá em São José dos Campos tem um projeto, né, chamado Coro Jovem também. Coro Jovem Sinfônico de São José dos Campos. E aí eu entrei e comecei a... E aí foi aí que eu conheci, assim, o canto lírico, e a música erudita em si, até antes, assim, eu não conhecia. E quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei encantada, assim. No meu primeiro dia, lá em São José, tinha, né, as professoras de técnica vocal, e daí elas fizeram uma apresentação, assim, pra gente. E eu fiquei, meu Deus. Daí elas cantaram um dueto das flores, sabe? De Lakmé, esqueci o nome da... Olha, que ótima. Esqueci o nome da personagem. Também nem lembro, mas eu sei o que é. Daí elas cantaram e foi, assim, a coisa mais linda. Eu fiquei, assim, apaixonada. Nossa, foi incrível. E foi aí que eu comecei mesmo, né, a gostar e me aprofundar. Porque até então era, tipo, queria ser cantora, mas eu não sabia exatamente. Eu já tive uns conhecidos que foram desse coro, né? E tiveram contato com esse projeto lá em São José dos Campos. É tipo um coro e uma orquestra escola, assim, né? É meio esse o funcionamento, né? Tem um espaço para estudantes, né? Lá tinha uma orquestra profissional. O coro jovem de lá é um coro profissionalizante, né? A ideia é essa mesmo, né? De tornar cantores profissionais. Mas a orquestra que tinha lá em São José, além do guri, né? Lá tem guri também. Mas a orquestra que tinha lá em São José era uma orquestra já profissional, só que ela foi extinta, né? Acabaram com a orquestra. E até hoje não voltou. Sim. Mas o coro continua. Esse foi o seu primeiro contato de forma sistemática com educação musical? Ou você já tinha tido algum outro aprendido violão na infância, por exemplo? Alguma coisa desse tipo? Eu tinha feito umas aulas de violão já, mas também foi tipo assim, nunca tinha visto uma partitura, nunca tinha aprendido teoria, né? Tipo, pra mim era algo assim que o professor falava, faz isso, faz aquilo, não teve assim um estudo mesmo. Eu cheguei a fazer umas aulas de violão, mas era mais desse jeito. Só pra quem estiver ouvindo, assim, eu não conheço a Ariel, estamos nos conhecendo agora, né? Eu chutei isso. É uma coisa muito comum, né? Às vezes, depois que a pessoa já tá com uma atuação profissional assim, às vezes até o que pega mais da biografia na hora de contar é a partir do momento que tem o contato mais formal com o ofício que está exercendo. Você é uma cantora lírica agora, né? E provavelmente o que você puxou era isso e não essa parte pregressa, né? Então, assim, sei lá, quando eu tô contando as coisas que eu faço, geralmente eu não penso muito no meu contexto de infância, sei lá, que batia lata na praça, alguma coisa desse tipo. A gente não volta tanto assim no tempo, né? A gente volta mais, de repente, para a escola que impactou mais, assim, eu tenho as memórias da escola e dos professores que me impactaram mais, né? Então, mas eu imaginei que fosse, né? Tem tantos alunos de canto que às vezes são inibidos a procurar a instrução para cantar primeiro, né? Daí vai indo por instrumento, vai comendo pela beirada até que tem contato com o canto mesmo, né? E daí agora você já terminou o bacharelado na Unesp? Você ainda está na Unesp? Eu tô no último ano.
Esse ano eu faço recital de canto. Nervosa já. Ah, Pois é, esse é meu último ano. falta pouco. Seu TCC tá sendo com que tema? Qual que é? É a performance? Agora pode fazer performance, né, no TCC. Na minha É, época não podia muito, assim, era meio complicado de fazer. não é mais obrigatório escrever. Aham. Né? A gente só. O pessoal de instrumento, né? E canto, assim. O obrigatório é fazer um recital para terminar. Uhum. Mas você pode fazer escrito também, daí você ganha umas horas. Mas daí o meu tema tá sendo. Eu vou fazer áreas de ópera, né? Uhum. E só que são áreas de ópera de mezzo-soprano. Só que eu vou cantar Hum. com a minha textura de baritonista. Aham. Então, acho que a gente pode ir por aí, né? A sua classificação vocal é uma coisa interessante, né? É um detalhe interessante, porque a gente não vai em muitos concertos que tem. Eu nunca fui. Eu acho que Uhum. agora começaremos a ir em concertos que tem esse tipo de classificação vocal, que é a baritonista, que vai passar a fazer parte, pelo menos, do nosso convívio aqui no Brasil com você, né? O que significa isso, ser uma baritonista, né? Porque às vezes até quando a gente tem essas classificações vocais tradicionalíssimas, né? Às vezes até aí, quando você começa a investigar mais a fundo assim, você fica meio na dúvida do que a pessoa do que significa de verdade aquilo ali, né? O que significa de verdade. Quando a gente entra num coro primeira vez, assim, às vezes com um professor menos sensível, a primeira coisa que ele fala é que os meninos são barítonos e baixos, as meninas são sopranos e contraltos, né? E Uhum. daí, depois que você começa a estudar um pouco, você fala, opa, peraí, talvez não seja bem por aí. E daí agora a gente você estreou recentemente como a primeira baritonista a se apresentar na Sala São Paulo, né? Uhum. O que significa essa classificação vocal? Para mim tem sido esse desafio mesmo que você falou, né? Porque realmente as pessoas não conhecem, não, né? Eu também, tipo, eu conheço uma cantora, só que ela não é nem brasileira, né? Se eu não me engano, ela é alemã. Hum, E, mas assim, eu tenho, para mim, né? Geralmente as pessoas elas têm essas referências, né? De vozes e personalidades. E para mim tem sido praticamente eu mesma e às vezes essa cantora. E tem muito disso, né? Que você falou, por exemplo, eu canto num coral. E às vezes acontece muito, né? Desses erros, assim, tipo, agora só os homens cantam. Ou, uhum, né? Tipo, geralmente é sempre colocando nessas caixinhas de gênero. E além de que, tipo assim, há bastante tempo existem contratenores, né? E até sim, sopranistas. sim, E sim. E parece que ainda assim as pessoas se prendem nisso. Tipo, tinha até ano passado, se eu não me engano, tinham dois contratenores no coral também. E acontecia muito isso, tipo, agora só as mulheres. Mas assim, eu Sim, acho que pra eles realmente não fazia tanta diferença, é, mas é. pra mim é algo difícil, assim, de lidar. Às vezes eu fico assim, incomodada. É, sim, eu já fiz bastante contralto em coro, né? Já fui pedido para fazer bastante contralto, assim, e é sempre essa situação, né? Uhum. Meninas, leiam aqui, daí para mim não faz diferença, não tem nenhuma problemática. Nunca me senti desconfortável, realmente, isso que você estava falando, mas para você é um desconforto, acredito, né? Pra mim, sim. Pra mim é desconfortável às vezes lidar com isso. Não sei. Mas assim, eu tenho conversado bastante com as pessoas, parece que elas têm começado a entender melhor, mas ainda Aham, acontece. Eu sei que não é de propósito, né? É sim. tudo talvez muito novo para as pessoas, mas às vezes me deixa bem, bem cansada até assim, de tanto que acontece, né? Porque é bem Sim. frequente. É um treinamento fácil pra gente que é regente fazer, que de repente pensar com carinho em substituir termos, assim, substituir a forma que instrui, coisa simples, né? É o que eu falava pro regente é meu, tipo, só falar tenores e baixos que tá tudo bem, Sim, sabe?
contraltos e Sim. sopranos. É porque é isso, tipo, vai ter gente. E a partir de agora eu tenho certeza que vai ter mais. Então, assim, Uhum. as pessoas têm que começar a estar um pouco mais preparadas, né? Pra isso, pensar um pouquinho. Uhum, sim. E para você, qual que é essencialmente a diferença de você como baritonista para um barítono? Porque eu fico pensando muito nessa questão quanto aos outros tipos de cantores que você comentou que são mais comuns, de contratenores que fazem mezzo e de sopranistas. Parei para pensar um tanto, né, nessas coisas, tenho minhas opiniões. Queria saber de você qual que é o fator fundamental para mudar esse termo, que não é tão diferente assim, né? Como você enxerga isso? Eu acho que que passa assim pra mim eu acho assim, como artista, a artista sempre tem essa ideia assim de provocar, né? E Uhum, eu acho que mostrar assim para as pessoas de que tanto um barítono quanto um baritonista, né? Eu tenho usado o termo baritonista porque existem sopranistas, né? E às sim. vezes até tenorinas. Aham. Então, mas assim, falar barítono pra mim também, tipo, não é um problema, não é, mas é só uma questão, assim, é só uma ideia minha mesmo, assim, de usar o termo baritonista. Uhum. Mas o que eu tento trazer é essa questão de que voz não define, né? Tipo assim, existem vozes e vozes, e e existem mulheres com voz grave, existem homens com voz aguda, Uhum. e isso não. E as pessoas precisam, né, aprender a parar de associar, fazer uh, de querer colocar tudo numa caixinha, né? Tipo assim, vai escutar uma voz de barítono. É uma voz de barítono, não quer dizer necessariamente que é um homem cantando. Ou vai Uhum. escutar uma soprano. Quem disse que aquilo necessariamente é uma mulher? Pode ser um homem, tanto um Uhum. homem cis quanto um homem trans. Tipo, então Uhum. eu acho que essa é a ideia assim de trazer essa provocação para as pessoas mesmo, para mexer assim com esse sistema. É, legal. Sabe que eu não sei se você já viu, mas quando o Vivaldi trabalhava com convento, ele trabalhava com tenoras, com baixas, né? Ele Uhum. tinha à disposição dele uma série de cantoras que ele escrevia coisas para cor e solo para elas cantarem, e tem algumas reproduções bem legais, assim, hoje em dia, de algumas mulheres que regravaram coisas, né? E é super interessante. Isso é sempre que meus alunos começam a questionar, a primeira coisa que eu já faço, ó, dá uma olhada nisso aqui. ouve Ah, que legal. essas mulheres cantando aqui, porque a primeira é sempre assim, né? Como a internet é meio terra de ninguém, os alunos chegam com muitos preconceitos, né, construídos Uhum. por pessoas que têm respostas fáceis, né? E daí é interessante ver a reação das pessoas, né? Eu sempre acho engraçado, assim, ver a reação das pessoas, eu perceber que não é por aí, simplesmente não é por Sim. aí. E agora eu vou ficar devendo, mas tem uma pesquisadora que ela tem trabalhado somente com essa questão de vozes graves femininas, assim. Caramba, que legal, não sabia. Depois eu busco o nome, eu posso até deixar no textinho aqui do podcast, mas tem uma pesquisadora que consegue encontrar textos em inglês que ela só tem trabalhado com isso, né? Às vezes até de mulheres cis que, ah, ah, pelo envelhecimento ou por algum tipo de questão hormonal, às vezes passa por uma gravidez e a pessoa cai uma oitava de Uhum. tessitura, e daí ela fica desacreditada de cantar, né? Porque ninguém sabe mexer. E essa pesquisadora, ela estava adotando algumas cantoras tenoras e baixas para reabilitar as Caramba, pessoas que para cantar. legal. Bem Nossa, não interessante. sabia. Quero dar uma olhadinha depois. Sim, é bem legal mesmo. Bem Mas esse interessante. dos coros do Vivaldi, eu fiquei sabendo esse ano, porque eu também não Ah, sabia. E quando eu uhum, soube, fiquei assim, impressionada. Eu achei assim maravilhoso. sim, sim. É, porque homens cis cantando agudo era uma coisa já que estava nos últimos anos, assim, é muito consolidado, né? Apesar que aqui no Brasil demorou para aparecer cantores com técnica disso, né? Agora tem um monte, né? Um monte, e tem uma variedade
bastante grande, assim, de tipos de vozes masculinas soprano, assim, por exemplo, né? Vou te pedir que me corrija se eu estiver enganado, se eu estiver falando alguma barbaridade, mas do ponto de vista da disforia de gênero mesmo que se sente, né? Porque a maioria das meninas trans acabam sentindo uma disforia muito grande para cantar nessas regiões, né? Mesmo que tenham acesso, que elas saibam que conseguem acessar, é uma região evitada. Assim como o homem cis também faz isso o tempo todo para marcar gênero, né? Aham. Então, o tempo todo os meninos falando assim, né? Fingindo que não tem voz aguda, né? Forçando, grave. Ou se ofendendo, né? Quando eu era mais novo, sempre que eu atendia o telefone, falava, senhora, você pode não sei o que. Daí eu ficava assim. Só que eu nunca me ofendi muito com isso, assim, mas eu via que as pessoas, quando elas percebiam que elas erravam gênero, quando é com homens, quando elas percebem que elas estão tratando com homens cis, e elas erraram gênero, elas se envergonham muito rapidamente. Uhum. Com Que eu certeza. acho que não pode não ser o caso com as meninas trans, né? É. É, às vezes as pessoas erram de propósito por pura maldade, mas eu gostaria de saber desse ponto de vista dessa disforia, porque eu vejo que eu já vi algumas cantoras assim que elas preferem fazer voz de contralto justamente para fazer demarcação desse tipo de gênero, para mostrar que elas são capazes, e tem algumas que elas acessam a voz de baixo, barítono, sem o menor problema, assim, e para elas não é uma questão, né? É uma questão Uhum. para os outros, né? Às vezes, É. né? Mas essa questão da disforia realmente é algo difícil de lidar às vezes, né? Em vários momentos isso me persegue, né? Eu tento relevar, mas às vezes é realmente algo difícil, né? Porque essa questão mesmo da provocação, né, que eu falei pra você, porque as pessoas logo associam, né? Tipo, nem se questionam. Tipo, já logo falam que é um homem ou sei lá o quê. Por exemplo, nessa última apresentação que, que eu tive na Sala São Paulo, né? Depois eu fui na saída, assim, eu conversei com umas pessoas e uma delas, eu percebo que não foi, pelo menos eu acho e acredito, assim, espero que esteja certa, que não tenha sido na maldade, mas ela tava falando assim, nossa, eu fiquei muito impressionada e eu vi como as pessoas, assim, do meu lado ficaram chocadas, porque você começou cantando agudo, né? Comecei a música cantando no falsete, né, na voz de cabeça, e depois eu ia para uma região mais grave. E ela disse, quando você foi para sua voz masculina, assim, tipo, as pessoas ficaram chocadas e tipo assim, eu acredito que ela não tenha falado isso na maldade, mas é algo assim que Uhum. me incomoda, né? Tipo, porque é isso que você falou, tipo, um sopranista, as pessoas chamam aquilo de voz feminina, mas assim, não. Uma voz feminina é a voz que está saindo de uma mulher, é a identidade dela. Então, assim, o sopranista, a voz vai continuar sendo masculina. E a Uhum. minha, independente de ser grave ou aguda, será uma voz feminina. Só que as pessoas parecem que não têm essa. Já tá tão enraizado, né, de que homem fala grave, mulher fala agudo, enfim. Uhum. Então, às vezes, essa questão da disforia é algo que me pega, assim. Porque, às vezes, eu fico me questionando se eu quero estudar de contralto, se eu quero. Pelo menos, assim, porque às vezes é cansativo. É Sim, cansativo ter que lidar com isso sempre, né? sim. E você já é uma cantora bem habilidosa, já tá na fase adulta. Então, isso é uma coisa que você deve estar pensando há muitos anos Uhum. e ainda está com dificuldade de, de lidar pelo seu relato. Assim, quando você era mais nova, era mais problemático ainda? Ou você era mais desencanada com isso? Você tinha mais certezas? O que você acha? É assim, tipo, eu comecei a cantar, né? Eu
eu já tinha essas questões de gênero há bastante tempo, na verdade, desde criança, né? Só que eu fui me assumir mesmo trans tem 3 anos. Então, apesar de eu já me questionar muitas coisas há bastante tempo, eu não tinha tanto problema em relação à minha voz. O problema mesmo começou quando que eu assumi essa minha identidade feminina, né, Uhum. para mim mesma e para as outras pessoas. E aí que começou a ter essas questões, né, do que as pessoas esperam, né, porque às vezes eu acho que esse incômodo é mais externo do que interno meu, porque antes da minha transição eu não tinha problema com a minha voz, por que que agora eu tenho, sabe? Uhum. Então, é uma questão assim para mim. Às vezes eu fico nessa dúvida. E às vezes eu queria assim simplesmente ligar o tô nem aí, fala outra palavra, Uhum. mas é, então, e assim, tipo, continuar, sabe? Mas às vezes é um pouco difícil, sim. Às vezes eu realmente penso assim, em tentar, às vezes, até trabalhar com os dois, sabe? Mas eu não sei também o quanto que isso é possível, né? Uhum. Não sei se uma técnica atrapalharia a outra, né? Mas às vezes eu penso, às vezes é um pouco difícil. Sim. O André Ascol, você sabe, né? O contratenor, o Ah, contralto. Uma vez ele veio aqui na Sala São Paulo fazer, não lembro, era o Messias, será? Sei lá, faz tempo, faz bastante tempo. E ele solou como contralto e como barítono. ah é? E você não vê gravações disso, né? E eu não estava presente nesse dia porque sempre que vem essas super estrelas aqui, às vezes você piscou, acaba o ingresso, né? Daí eu não consegui, É mas verdade. colegas meus que estavam, eles falaram assim que claramente tinha uma voz de TA, né? A voz do barítono dele tinha menos treinamento, assim, tinha menos fluência, mas ele fez, Uhum, normal, assim, uhum. cantou, foi tudo bem, mas é que realmente ele é, como contralto, ele é excepcional, né? Ele é um cantor, assim, referência mesmo, né? Nossa, eu vou ver se eu encontro, hein? Mas deve ser difícil encontrar a gravação. Eu acho que não. Eu acho que ele não dá esse boi, né? Não dá esse vacilo. Mas sobre essa questão de acabar os ingressos rapidamente, isso aconteceu com o seu concerto também, né? Porque eu fiquei sabendo, daí eu falei, olha, isso eu quero saber o que vai acontecer aqui. E já tinham esgotado os ingressos, então eu fiquei sem ir. Infelizmente, eu não pude Ai, que ver a estreia, pena. que foi uma coisa importante, né? Você gostaria de falar um pouquinho pra gente do que aconteceu na Sala São Paulo nesse. Foi agora no fim do mês de outubro, né? Foi dia 23 de outubro. Fala pra gente um pouco desse concerto, como que foi o processo, o que aconteceu ali, porque você é a primeira baritonista, primeira pessoa trans, inclusive, né? A se Aham, apresentar solando na Sala São Paulo. sim. Isso parece ser grandes coisas, né? É, assim, Não parece que é pouca coisa. eu particularmente fiquei muito nervosa, porque foi uma coisa assim que eu e os meus amigos a gente estava conversando, né? E tipo, um deles falou assim, brincando, tipo, nossa, você vai ser a primeira pessoa trans a cantar no Sala São Paulo, né? Que não sei o quê. E depois tipo, meio que ficou aquele silêncio e parece que todo mundo caiu a ficha, assim, sabe? Tipo, meu Deus. Aí veio aquela pressão assim, gente, eu tenho que fazer uma coisa legal, né? Eu mesma comecei a colocar um monte de coisa assim em mim, né? Uhum, Mas foi muito gostoso, eu não esperava o tanto assim que aconteceu. Eu fiquei tão feliz com tudo. Com, uhum. foi muita gente assistir e me aplaudiram de pé. Eu fiquei assim, eu fiquei, eu fiquei assim emocionada, sério, quase chorei lá. É, parabéns. Você fez a peça do Lucas, né? Isso, Do Lucas Rezende, né? foi uma experiência incrível. Que legal. Meus parabéns, que venham muitos mais, Tomara. que essas coisas comecem a ser normais, né? E não os grandes eventos, as exceções. E quando eu fiquei sabendo de você, justamente por causa desse concerto, eu estava procurando há um tempão alguém para falar
É. no programa sobre esse tipo de questão de só que eu não. E tem alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras aqui no Brasil que falam disso, né? Mas são pessoas cisgênero, né? E eu Hum, queria encontrar justamente alguém que tenha vivido as questões da adaptação, né? E que, ah, sabendo, eu passei pela Unesp, então sabendo também que os professores nem sempre estão ah, preparados para lidar com isso, às vezes tem que ter um diálogo profundo, né? Então sim. eu queria muito que fosse uma pessoa que tivesse isso, né? Por isso que eu já agradeço bastante de você ter topado conversar, né? Eu que agradeço. E justamente eu queria saber um pouco disso, assim, quando você falou que iniciou a transição há só 3 anos, eu não sabia também disso. E Sim. como que foi para você essa adaptação? Como que você lidou com os professores? Se as pessoas tiveram que se mexer muito para entender para onde ia a sua técnica, se houveram discussões nesse sentido para que você pudesse continuar cantando com saúde vocal e que tipo de abordagem, se alguma coisa mudou na abordagem ou se não. É, eu acho que o principal, assim, foi entre minha professora de canto e, e eu, né? Hum, Os outros professores, a gente não teve tanta conversa. Eu conversei bastante, na verdade, com o Abel Rocha, né? sim. Professor da Unesp. Ele sempre tenta fazer com que eu me sinta confortável, né? Tanto é que assim, faz um tempo já que eu não participo de uma ópera, por causa da pandemia e tudo mais, né? Uhum. Então, mas esse semestre a gente ia fazer, é que não deu muito certo. Mas assim, essa é uma questão pra mim também, tipo, como que vai ser eu fazendo um papel de ópera que, assim, geralmente todos são masculinos, né? São Uhum. personagens homens, então assim, por exemplo, nesse semestre a gente ia fazer o Elixir do Amor. Hum. Eu ia fazer a Dulcamara, no caso, né? E às vezes eu fiquei me questionando, né? Porque é um papel meio que engraçado, né? É um personagem Uhum. engraçado. E, e aí seria uma mulher cantando grave. Daí às vezes eu ficava me questionando assim, como que o público vai lidar com isso? Será que eles vão achar que tá sendo uma coisa meio pra ser ridícula, sabe? Tipo, porque Uhum. geralmente, né, tanto em filmes, aqui agora tem mudado, né? Mas a, a, a travesti, a pessoa trans, ela é sempre retratada desse jeito, né? Como algo ridículo, como. Às vezes até mesmo os gays, né? Antigamente eram muito retratados desse jeito, tanto em novela, filme, como sempre aquele estereótipo, né? Então, Uhum. eu fiquei me questionando assim, como será que as pessoas lidariam comigo, né, fazendo esse papel, se elas me enxergariam, né, ou se elas viriam algo como algo para ser ridicularizado, né? Uhum. Mas assim, essa nem foi a pergunta que você fez, né, Aham. mas é algo assim que às vezes que o Abel a gente fica pensando a respeito, né? Porque ele quer fazer algo que me deixe confortável. Minha professora de canto também, ela sempre fala a respeito. Ela tem me ajudado muito nesse TCC, porque além de. Porque a gente quer mesmo abordar essa questão de gênero, né? E como. Por que não uma mulher com voz grave cantar áreas de mezzo-soprano, né? Por que Uhum. isso não poderia acontecer? Eu acho que hoje em dia as pessoas têm que ter mais essas adaptações, né? E até mesmo os próximos compositores pensarem que, né, não existem só cantores cis, né? Pensarem em papéis pra gente, tanto em musicais quanto em ópera. Ontem mesmo eu estava assistindo um musical, fui assistir a Anastácia, e, e recentemente também eu assisti o West Side Story. Uhum. E assim, é um espetáculo lindo, 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 lindíssimo, mas em nenhum momento ali eu sentia que eu poderia estar ali, sabe? Uhum.
eu não me sentia representada em nada, né? Porque, tipo, porque é como se a gente não existisse. Papéis não são pensados pra gente, né? Não tem coisas pensadas pra nossa voz. Há um tempo, essa questão do papel de ópera de uma mulher cantando grave, que é considerado ridículo. Recentemente, no Teatro São Pedro, teve uma ópera, me fugiu o nome, Mama? Ai, não lembro, alguma coisa. Eu posso pesquisar e depois eu te passo pra você informar Uhum. as pessoas, mas tinha uma personagem que era a mãe da soprano, né? Na ópera tinha a prima dona e a prima secunda, e a mãe da prima secunda era feita por um barítono, um homem cis no caso, né? Uhum. E aí aqui eu encontrei o nome. Viva la Mama, de Donizete, a ópera. Aham. E era feita por um barítono, só que era assim, um personagem feito pra ser engraçado, né? Tipo, era um personagem pra Sim. ser engraçado, não tinha nada assim de. Então, assim, são questionamentos assim que ficam, né? E que não sei. Eu não sei assim como que É que podem nem ser aquele abordados essas papel questões. do Hairspray, papel que na adaptação foi o John Travolta que fez, a mãe da personagem principal, né? É Hum, meio isso, né? É pra ser um homem travestido, né? E é sempre um papel mais pra fazer piada mesmo, né? uhum. Sempre nesse caso. Apesar que você chegou a ir ver o Navalha na Carne, do Leonardo Martinelli? Esse eu não assisti. Não, ele fez uma, uma ópera baseada na peça do Plínio Marco, Hum. que é o Navalha na Carne, que são três personagens, e um dos personagens é uma travesti. Quem fez foi o Homero Velho. Ah, eu ouvi falar disso, mas eu não cheguei a assistir. Aham, eu consegui, esse eu consegui comprar ingresso a tempo. Tava bem lotado, inclusive, fiquei bem impressionado, porque música contemporânea, quando tá lotado assim, é um negócio estranho até, né? É Uhum. esquisito você ir Inteligente, né? e não ter espaço vago no teatro, é estranho. Mas, e daí foi o Homero Velho que fez. Fiquei pensando bastante sobre isso, assim, tipo, se tivesse uma cantora disponível pro papel seria mais adequado. Isso que eu fiquei matutando, assim, enquanto tava rolando a peça, né? Uhum. Porque, até onde eu sei, o Homero é um homem cis lá e ele foi convidado para fazer o papel e é isso, né? Eu fiquei matutando assim, será que é legal isso? Eu fiquei pensando, né? Apesar de ele fez bem. Particularmente, eu não acho algo legal, porque já entra É. naquela questão assim de trans fake, né? Isso acontece muito em filme Aham. e, e até entra naquela questão de assim, de quando as pessoas, por exemplo, tem uma ópera que a personagem principal é uma pessoa preta, né? E Sim. pega um cantor branco e pinta a Sim. pessoa pra ficar, entre muitas aspas, negra, né? Então, assim, Sim. é uma coisa muito problemática, na verdade. É. Até porque o contrário não acontece jamais, né? Você não vai ver ninguém pegando o Lawrence Brownlee e pedindo pra ele se pintar de branco em alguma ópera do Donizetti que ele vai fazer, qualquer coisa assim, né? Você não vai ver esse tipo de situação, mas o contrário parou de acontecer assim há pouco tempo, Uhum. né? E até pouco tempo atrás, né, não tem nada a ver com ópera, né, mas vão lançar, a Disney vai fazer o filme da Pequena Sereia, né, e a personagem vai ser uma mulher negra. E as Aham. pessoas ficaram assim, não, como assim? Vai ser uma mulher. Ai, gente. Tem toda uma questão totalmente diferente, né? De Sim. pegar uma questão histórica. Então, assim, as pessoas precisam melhorar É, e entender que não é a mesma é coisa. complicado. Se pegar uma pessoa trans para fazer um papel de uma pessoa cis, é uma coisa, né? Mas, assim, Uhum. uma pessoa cis que já tem 1 milhão de possibilidades aí para fazer e fazer um papel de uma pessoa trans, meu, sabe? Pessoas trans já não têm muitas oportunidades. E o mesmo serve para pessoas pretas, sabe? Uma pessoa preta Hum. fazer um papel que, ai, da Ariel, a sereia Ariel, né?
que no desenho ela era representada como uma sereia branca. É totalmente diferente, né? Não são as mesmas questões. Aham. Mas você tem visto interesse da parte de compositores, assim, de, fa- de ou adaptar personagens, ou adaptar personagem mais que uma questão de direção musical, né? De pegar um É. diretor musical que pense que pense isso exatamente, mas de compositores novos, assim, que estão mais interessados em fazer acontecer esse tipo de espaço, ou o pessoal é meio difícil de dialogar? O que você acha? Eu acho que, pelo menos os meus amigos, né, os compositores que eu conheço, né, do pessoal da Unesp, eu acho que eles estão mais abertos a isso, né? Foi até uma conversa que eu estava tendo com um dos meninos lá de composição, que a gente estava falando a respeito disso mesmo, sobre essa questão da ridicularização, né? Como fazer algo que não passe por isso. Então eu acho, espero, sim, que comecem a pensar mais a respeito dessas questões. Tipo assim, às vezes a gente tem um repertório já construído tão grande que tem gente que tem a impressão de que essas coisas foram escritas genericamente, né? E a maioria das peças, na verdade, os compositores escreviam com CPF RG de quem ia cantar, né? Uhum, E não tem por que isso não continuar acontecendo, né? Mas a minha impressão é que isso tem mudado. Você vê no século XX mesmo muitos compositores que escrevem genericamente. E se alguém cantar, beleza. Se alguém tiver interessado em cantar, em montar, beleza. Se não, tanto faz também. Parece que dá a impressão disso, às vezes, não, de uma parte do repertório, né? Daí, lógico que nunca vai ter uma questão de diversidade contemplada nisso, né? Porque a pessoa pensa o mais genericamente possível, às vezes para, uhum, sei lá, por uma questão de mercado, ou sei lá por quê. As pessoas que eventualmente montam também vão ser genéricas, né? Não sim, vai ter essa preocupação de colocar uma pessoa de minoria, por exemplo, né? Num papel X lá. Bom, a gente tinha comentado antes no começo, você estava falando sobre a questão da pessoa, do que a pessoa falou para você na saída e tal da sala. Mas quando eu ouvi trechos na internet de você cantando, para mim é uma voz feminina. uhum, Não tive essa impressão, assim, quando eu estava ouvindo, eu entendi perfeitamente o que você queria dizer com o termo baritonista, assim, entendi na hora, assim, saquei, porque para mim é uma voz feminina cantando num registro grave. Eu acho que aí é mais uma esperança, né, que com o passar do tempo você vai construindo um repertório legal e outras colegas vão aparecendo para construir um repertório bacana, para que fique comum isso, né? uhum. É, eu acho que vai muito da visão da pessoa, né? Porque é aquilo, tipo, parece que a pessoa escuta, não sei, tipo, acho que é algo muito de. Na verdade, eu nem sei direito, porque tipo, as pessoas logo fazem essas caixinhas, né? Ah, escutei Aham. uma voz grave, tá? Ah, é voz masculina. E aí, quando uma pessoa, tipo você, que já tem um pouco mais de consciência de respeito disso, não vai associar logo desse jeito, né? Então, ai, seria assim, tudo pra mim. Se todo mundo pudesse pensar desse jeito. Quando você tá em coro, você sente em que naipe? Ah, olha, ultimamente Varia ou você varia as cadeiras ali ou não? Você tem é, preferência? tenho variado um pouco. Tem vezes que eu canto nos barítonos, às vezes eu canto com as contraltos. Nesse último Uhum, concerto mesmo, né, que foi onde eu solei na Sala São Paulo, eu fiz o concerto todo cantando como contralto. uhum, E aí foi até uma das coisas, assim, né, dessa questão, tipo, cheguei lá para fazer o solo, comecei no agudo também, e depois fui pro grave. Teve essa surpresa, uhum, assim, também, né, para as pessoas. Então, mas tem o regente, ele tá sendo bem legal nisso, tá permitindo fazer essa escolha. Ele tem me ajudado bastante nessa questão. uhum. Que repertório que você vai fazer na sua formatura agora? Fiquei curioso. Você pode falar ou você ainda não decidiu? Se você puder falar um pouco sobre isso, ou como você está escolhendo, e se tem alguma coisa, alguma lógica interna, assim, que você acha importante passar nesse recital?
que você tem pensado para ele? Ou se é só mais um recital, se tá de boa, não tá muito, não tá muito preocupada, só quer fazer, fazer para cumprir os protocolos da graduação e tal. Ou se você vai usar isso para já estabelecer algum tipo de mensagem. Eu vou fazer essas canções de ópera, né? Essas áreas de ópera. Mas além das áreas, né? Que tem algumas assim que eu amo, que são lindas, vou fazer a, a maneira da Carmen. Vou fazer a Monker de Sansão e Dalila. Essas são as minhas preferidas. Vou fazer uma lindíssima também em russo. E tem mais algumas outras, mas além dessas áreas de ópera, a gente vai. Eu fiz umas entrevistas com algumas amigas minhas, né? E vai ter um depoimento meu também sobre eu e minha professora, a gente fez algumas perguntas, tanto perguntas pessoais para as meninas e também sobre as opiniões delas, né, a respeito dessas questões da transição, de como eram para de como é para elas, né, essa questão de ser uma cantora e sendo trans também. Uma delas, ela é tenorina, então para ela, às vezes, ela tem essas questões com a voz também. A outra, ela já canta há bastante tempo como meso, então são questões diferentes, né? Mas sendo trans também é algo que ela precisa lidar de vez em quando. Então, teve uma questão, assim, não foi só um TCC com algumas músicas, foi algo mais pensadinho, assim. Eu tô bem ansiosa, eu tô bem feliz, assim, tô nervosa também, quero fazer um bom trabalho, mas vai ser mais que um recital, né? Minha professora, ela tem me ajudado bastante. Ah, que legal. Legal, bacana. E daí, quando tiver próximo, espero que você solte lá nas redes para poder juntar uma galera no teatro, para vermos o que está acontecendo. Da hora. Então, Ariel, por favor, passa para as pessoas que estão nos ouvindo as suas redes, onde você gostaria de ser encontrada. Ou se não quiser ser encontrada, também não precisa. Quiser ficar de boa também. Mas passa suas redes, se você tiver alguma coisa que você queira divulgar um curso que você tá dando, qualquer coisa desse tipo. Pode, aqui é o espaço, tá? Meu Instagram é Ariel Bernardi, que nem Bernardo, mas com I no final, que às vezes as pessoas escrevem errado, né? É @Ariel Bernardi, daí tem um underline no finalzinho. Eu tenho um canal no YouTube também, eu não costumo postar muitas coisas, mas acho que eu preciso começar a postar mais, assim. Né? Acho que se vocês procurarem Ariel Bernardi, ou posso mandar o link para você deixar também na descrição, qualquer coisa. Sim. E são mais essas redes sociais que eu uso, assim, para fins profissionais, né? Vocês podem me encontrar por lá. Maravilha. Então, procurem a Ariel, vejam se você estiver em São Paulo, ou se você estiver no futuro que a Ariel está viajando para o seu estado, vejam concertos da Ariel para escutar a nossa baritonista aqui. E se você tem uma dúvida, uma sugestão, ou alguma coisa que você queira falar, você manda um e-mail para o contrapontoprofano@gmail.com ou segue o Contraponto Profano nas redes, ou eu mesmo, will.pedroso, WILL.pedroso, nas redes sociais. Muito obrigado pela conversa, Ariel. Eu que agradeço pelo convite. Fico bastante feliz que estejam acontecendo coisas interessantes e pessoas interessantes estejam aparecendo na área de voz, né? É muito bom que esteja acontecendo aqui em São Paulo, principalmente, porque daí eu tenho a oportunidade de ver às vezes, né? E daí, muito obrigado pela conversa. Se você, no futuro, quiser divulgar alguma coisa aqui, estamos à disposição. Se vier, não sei se você tem interesse em fazer carreira com pesquisa ou alguma coisa desse tipo, mas também está convidadíssimo a vir falar no futuro aqui sobre temas de pesquisa, etc.
E muito obrigado pelo papo, viu? Eu que agradeço pelo convite. Sério, fiquei muito feliz quando você me chamou. Prazer é todo meu. Então, pessoal, muito obrigado por ouvirem. Aqui chegamos a mais uma Barra Dupla. Você ouviu Contraponto Profano.